como alguém de São Paulo, a Livraria Cultura foi parte essencial da minha pessoa, especialmente porque era um período que eu estava no colegial, depois eu saí da faculdade, e aqui eu tinha basicamente uma livraria gigantesca, perto, com vários andares, onde tinha acesso a todo tipo de conteúdo de todas as áreas de conhecimento. E quando explodiu a onda de Vingadores do cinema, Star Wars começou a retornar, tivemos toda essa onda geek de volta, justamente na época foi criado uma outra sublivraria do lado da mesma dentro do Conjunto Nacional, que era também da cultura, que era a Cultura Geek, que era só de quadrinhos e livros e DVDs associados diretamente a essa cultura de aventura, de ficção científica e fantasia. Então, isso traz muitas memórias para mim, é uma tristeza que tenha quebrado, porém, vamos entender aqui como ela surgiu, o que realmente aconteceu com tanta reportagem. Inclusive eu vou botar aqui todos os links de artigos, de fontes fidedignas para vocês pegarem e entenderem melhor como que houve a ascensão e queda dessa que foi uma das maiores redes de livrarias do país. Eu sou o Luiz, bem-vindos ao Monstros e Aventuras e vamos nessa! Primariamente, é realmente não apenas uma das maiores, mas uma das mais antigas, porque as raízes da Livraria Cultura vão lá pelos anos 40, anos 50. Pois é, tivemos a família Hertz, que veio para o Brasil, composta por Kurt e Eva e o filho deles, Pedro, que pegou e vieram para cá, por causa do caos que estava na Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e eles começaram a pegar e vender livros aqui, principalmente a Eva, que era uma espécie de, não um venda, mas era um aluguel de livros itinerante, no qual ela pegava, passava com uma série de livros para lá e para cá, para poder pegar e alugar para as pessoas, principalmente livros importados da Europa. Posteriormente foi crescendo até ficar uma coisa fixa na casa dela e posteriormente evoluir para uma livraria mesmo. Sendo que, quando a Segunda Guerra Mundial tinha passado, a Europa já estava reconstruindo, o filho dela, o Pedro, foi enviado para a Europa para inclusive ele pegar e aprender a lidar melhor aprender a como você lida com uma livraria, com o comércio de livros, etc. Ele pegou, foi lá, viveu os mais diversos tipos de situações e inclusive ele, que tinha 70 anos em 2017, 2018, chegou a publicar, se não me engano, um livro chamado O Livreiro, onde ele conta toda a história da família, história pessoal e da Livraria Cultura. E aqui a livraria começou a crescer e se desenvolver, até que ela pega e adquire uma forma de uma livraria realmente tradicional e grande, com destaque, se instalando lá pelo Conjunto Nacional nos anos 60. Porém, durante os anos 60, nós tivemos os primeiros problemas, onde tínhamos a censura durante a ditadura militar. Então, havia momentos onde realmente a livraria era invadida com livros tirados pela ditadura e proibidos de serem vendidos por lá, principalmente quando você falava mal de políticos. Teve, inclusive, livros dedicados a falar mal, por exemplo, só do Maluf, que na época era um governador. Então, você teve toda essa treta que teve na época, e eles conseguiram pegar e sobreviver mesmo assim. Posteriormente, a livraria conseguiu permanecer e se desenvolver, e nos anos 2000 houve um processo de crescimento em duas coisas, tanto em quantidade quanto em diversidade. Deixou de ser apenas uma grande livraria em São Paulo e passou a ter filiais em outras cidades, até em outros estados. Além disso, DVDs e CDs passaram a ser incorporados, tanto os CDs de música quanto os DVDs de filmes, né? Inclusive, aqui vai, um pouco do meu depoimento pessoal, porque um local onde eu realmente comprava muito DVD era Livraria Cultura. Tinha umas coisas raras que só tinha lá, obras-primas, a coleção Obras-Primas, por exemplo, que tinha coisas como o relançamento do Spectreman, que era um clássico dos anos 70, eu consegui comprar lá. O Beastmaster, que é uma obra clássica de fantasia, meio trecheira, mas que claramente é uma das inspirações para o He-Man, que foi justamente criado no ano seguinte. Eu tenho DVD especial com a trilha sonora, graças à Livraria Cultura. Além disso, a Cultura foi pioneira em pegar
em duas coisas importantes. Eles desenvolveram uma espécie de editora própria, e dois, eles passaram, ao invés de usar intermediários, eles mesmos importar os livros. E por causa disso, você tinha muito material de todos os tipos de assunto com setores importados lá. Então, coisa que você poderia demorar meses para você comprar em outro local, você conseguia ter instantaneamente lá. Não que fosse barato material importado, porém, você tinha instantaneamente e você conseguia pegar, folhear, olhar aquilo. E tinha tudo quanto era diversidade de material. Sendo que, é claro, a partir dos anos 2000 ocorreu algumas coisas como, mesmo a livraria no Conjunto Nacional aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, ela pegou e passou a crescer em termos de tamanho, virando uma grande estrutura de 3 andares, inclusive com um mega dragão de madeira que tinha lá no meio, e continua atualmente no espaço com a nova dona, que é a Magalu, mas já vamos falar isso um pouquinho mais no final. E, inclusive, na época, eles chegaram a adquirir o Estante Virtual, que é uma empresa que faz, dentro do site deles, uma mega reunião de sebos do Brasil inteiro para você conseguir comprar livros antigos. E eu já comprei vários materiais no sebo, no Estante Virtual, onde, realmente, você consegue procurar tudo quanto é tipo de coisa lá, já que você pega tudo quanto é local, de tudo quanto é lugar do país. Além de vários sebos que só conseguiram sobreviver porque como o aluguel físico estava muito caro, eles conseguiram deixar de existir como loja física, mas se manteram virtualmente, só tendo o estoque deles. Então não tiveram que pagar o aluguel e todo o custo de vendas, só podendo se focar no virtual. Então, graças ao estante virtual, muito local continuou pegando e existindo. Posteriormente, inclusive, a Magalu também ia pegar e comprar o estante virtual quando eles já não estavam mais dando conta à Livraria Cultura. E lá ocorria também vários eventos. Como eu disse, a Livraria Cultura, ela cresceu tanto em relação a filiais, quanto de diversidade de materiais, quanto a própria estrutura principal passou a ter vários andares, e no próprio Conjunto Nacional passou a ter sublivrarias Culturas. A Cultura Geek, como eu falei, que era no local que antes era uma livraria da Martins Fontes, onde você só tinha os livros da Martins Fontes, que é um dos livros, mas as livrarias uma das editoras maiores e mais antigas do país. Se quiserem que eu pegue em algum momento, comente aqui no canal sobre elas, fale aí. Inclusive, se estiverem gostando do vídeo, dá aquele comentário, compartilha com seus amigos. Tinha um outro local lá, que além da Cultura Geek, que era um localzinho de 2 andares, que eu pegava, era para reunir com os amigos. Inclusive, um dos meus primeiros encontros com a minha futura esposa, que é a minha atual esposa, né, foi na Cultura Geek. E tinha lá também um setor que era só de arte. E eu lembro bem desses setores porque, no teatro Eva Hertz, que tinha lá, que era um espaço onde você tinha mega eventos, foi que eu fui 2 vezes, porque teve um evento da editora Aleph, que estava mandando novos lançamentos de ficção científica aqui no Brasil. 2, nesse mesmo teatro, peguei e pela primeira vez assisti o Invocação do Mal 2, porque tava tendo uma mega palestra dos lançamentos, de como era o funcionamento da editora Darkside, e eles estavam falando dos livros do casal Ed e Lorraine, que eram inspiração justamente para a franquia Invocação do Mal, e além disso eles fizeram uma exibição, um extra que foi a exibição completa do filme lá, do Invocação do Mal 2, inclusive nunca tinha assistido qualquer filme do Invocaverso, foi a primeira vez que vi, e achei mó divertido, né, aquele pipocão, terrorzinho bem pipocão. E do outro lado tinha um mega local de 2 andares que é somente de livros de arte, seja arquitetura, arte em geral, etc. Posteriormente, quando essa área foi fechada, ele ficou num subsetorzinho em cima da Livraria Cultura, onde ainda tinha um espaço enorme de arte, né? Mas antes ele ficava, toda a parte artística, o que incluía um setor de quadrinhos, antes de ter a Cultura Geek, ficava numa sub-área, uma Livraria Cultura só de artes, e onde eu peguei e tive uma palestra muito legal com o pessoal da equipe da Versátil sobre o Lovecraft, porque eles tinham acabado de lançar Lovecraft no cinema, que foi o primeiro da série que eu acho que tá no 4º box, se não me engano. Eu tenho 3, se não me engano, né?
Isso mesmo, eu tenho 3 boxes do Lovecraft no cinema, que são boxes de DVDs, onde tem restaurados vários filmes que são inspirados nas obras do HP Lovecraft, inclusive sempre tendo documentários de diversos tamanhos lá dentro sobre que complementam a história dos filmes, né? E mesmo mostrando making-off de produção. E por causa desse lançamento do primeiro DVD da coleção, do primeiro box de DVD, eles fizeram uma palestra lá muito legal com um super especialista que inclusive chegou à cidade na Nova Inglaterra, onde vive o Lovecraft, conheceu as coisas lá, sabe? Então foi uma mega aula que tive. Então, sempre tinha esses eventos, inclusive a Livraria Cultura sempre foi muito pioneira nessa questão, mostrando realmente o espaço da livraria como espaço local de evento, mais do que noites de autógrafo lá dentro. Inclusive já chegaram, teve época onde teve o Jô Soares, quando era vivo, e a Rita Lee também pegando, aparecendo lá. Assim, sempre foi um local de muito agito e produção cultural. Só que o que acontece em 2017, eles pegam e compram a FENAC, mais precisamente o direito à FENAC brasileira, que a FENAC é uma mega livraria estrangeira de origem francesa, que vende os mais diversos tipos de coisas. A FENAC, inclusive, existia uma livraria cultura que era gigantesco e as partes de artes eram simplesmente maravilhosas. Muito quadrinho eu tenho lá. Eu tenho uma coleção de pôsteres de capas da DC e de pôsteres de filmes da Marvel que eu comprei diretamente lá, inclusive. Em algum momento eu pego e mostro pra vocês se vocês quiserem. E o que ocorre é que eles compraram os direitos da FENAC brasileira em 2017, pegando e aumentando ainda mais o acervo deles, né? Inclusive tem entrevista lá da época com o diretor responsável, dizendo como a Amazon que estava crescendo não estava quase abalando eles, como o e-book não estava quase crescendo, então não estava afetando os negócios dele, então eles estariam teoricamente tranquilos. Porém, logo no ano seguinte, em 2018, simplesmente o que acontece tem a primeira vez que eles declaram recuperação judicial. E o que é recuperação judicial? Simplesmente é quando você está prestes a quebrar e apresenta um plano organizado tanto para a justiça quanto para todo mundo que você está devendo, mostrando como você vai reestruturar a empresa para ver se o pessoal aprova ou não, para poder pegar e pagar as dívidas. Então, as coisas não estavam tão bem. Inclusive, na época, chegou até carta anônima, coletiva dos funcionários da Livraria Cultura, falando como eles eram maltratados lá dentro. Então, vendo que as coisas estavam feias, processo de editora, processo trabalhista, a coisa estava se agitando. Então, tanto que na época, quando eu fui depois disso, dessa primeira recuperação judicial, a Livraria Cultura ficou muito menor e figurou vários pontos onde tinha o pessoal de cada editora vendendo seus materiais lá, por causa que você estava comprando diretamente com a editora, porque era só um meio de tentar pagar as contas lá. Só que depois de 2023, eles também são expulsos de lá, normalmente entram com uma nova recuperação judicial, porque eles tinham contraído novas dívidas, a dívida já estava chegando uns 300 milhões, e uma das coisas é que eles não estavam teoricamente pagando o aluguel do conjunto nacional onde eles estavam. Então, eles fecham tudo e eles tentam voltar em alguns outros locais, entre eles em Genópolis, que era uma casinha pequenininha que cheguei a pegar e lá durante um momento visitar. Era um localzinho realmente bem pequenininho, com pouca opção de coisa, só tinha um cafezinho do lado, né? Até que finalmente em 2025 dá finalmente a quebra oficial, onde realmente é entrado com a falência e é mandado fechar as últimas lojas. Tanto que a Livraria Cultura tentou reverter isso e não conseguiu, porque teoricamente eles já tinham quebrado outras vezes, né? Então por isso que se fala que realmente eles quebraram 3 vezes. Na verdade, eles ficaram quebrados um tempão. Durante 2 vezes eles tentaram pegar e impedir que a justiça fechasse eles por isso, só que na 3ª vez eles não conseguiram e por isso eles estão fechados e ainda no processo de pagamento de todos